Maringá recebeu diversas nacionalidades durante o período de sua formação. Inclusive, pessoas do mundo todo vêm para cá até os dias de hoje. Japoneses e portugueses chegaram aqui aos montes e nós já falamos sobre isso em nosso canal. Mas hoje retrataremos um personagem alemão que tem uma história muito impactante para a construção da identidade e da memória coletiva de todo o norte do Paraná. Edgar Werner Ostenro é o personagem deste episódio. Sejam bem-vindos ao Maringá Histórica. Para contar essa história, precisamos retornar às vésperas da eclosão da Segunda Guerra Mundial. Filho de Elfriede e Werner, Edgar Werner Ostenro nasceu em 8 de novembro de 1934 na cidade de Tilsit, na distante Prússia do Oeste, que na época era território alemão, mas que depois foi ocupada pela Rússia. A região onde ficava essa cidade hoje é chamada de Kaliningrado e está situada entre a Polônia e a Lituânia. A complexa situação política daquela área ocasionaria uma reviravolta na vida do jovem Edgar. Em 1º de setembro de 1939, tropas alemãs invadiram a Polônia. Apesar das inúmeras exigências para que se retirassem do território polonês, elas permaneceram. Assim, Inglaterra e França declararam confronto contra a Alemanha, desencadeando a Segunda Guerra Mundial. Em meados de 1942, quando a Alemanha começava a perder força nos frontes de batalha, a família Ostenro se mudou para uma fazenda próxima a Berlim. Em fevereiro de 1945, fugiram novamente, pois os adversários estavam avançando. Foi quando o jovem Edgar constatou de perto os impactos daquele conflito, ao ver a capital de seu país completamente destruída. Em outra cidade, chegaram como fugitivos. Um tio lhes recebeu para dar apoio. Foi quando Edgar deixou seu avô, sendo a última vez que o veria. O seu pai, Werner Ostenro, havia atuado como arquiteto de estruturas bélicas para a Alemanha nazista. Portanto, sabia que naquela altura havia chegado ao fim a Segunda Guerra Mundial. Foi nesse interim que uma amiga de sua mãe, uma norte-americana, informou que a família Ostenro precisava deixar o país, porque a região em que estavam seria ocupada pela Rússia dentro de pouco tempo. A maioria dos alemães fugitivos no pós-guerra se mudou para a cidade de Mannheim, ao sudeste daquele país. Os Ostenro também foram, mas perceberam que ali não iriam prosperar. Conversando com um amigo, o pai de Edgar ouviu sobre as prósperas terras do norte do Paraná, com destaque para uma cidade chamada Maringá, onde poderiam se estabelecer provisoriamente longe da caça de ex-militares alemães. Os europeus tomavam conhecimento de nossa região a partir de publicidades feitas pela Companhia de Terras Norte do Paraná, colonizadora que tratou de veicular materiais sobre as suas cidades em diversas línguas com o objetivo de captar investidores, colonos e novos habitantes para a área que ficaria conhecida como o Novo Eldorado. Em solo maringaense, os membros da família Ostenro trabalhariam como caseiros em uma propriedade rural e assim cruzaram o Atlântico em busca do desconhecido. Desembarcaram no Rio de Janeiro. De lá, passaram por Apucarana até chegar a Maringá, em 1951.
houve uma decepção ao pisar em terras vermelhas. A propriedade onde iriam trabalhar havia sido vendida, o que impossibilitou a estadia da família na zona rural, como haviam planejado. Com isso, mudaram-se para um hotel por um período. Depois de certo tempo, Edgar, com aproximadamente 20 anos, foi contratado como projetista da Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, nome que a Companhia de Terras adquiriu no início da década de 1950. Nessa função, Edgar auxiliou a concepção do projeto urbano de 15 cidades por toda a nossa região, ao longo de 10 anos. Mas ele ia além para a companhia. Como sempre foi dotado com o dom do desenho, atividade que, segundo ele próprio, começou a aflorar em sua vida aos 4 anos de idade, Edgar começou a pintar como hobby paisagens da cidade de Maringá, dando assim vida a fotografias em preto e branco e também preservando para a posteridade determinadas regiões que sequer temos outros registros nos dias de hoje. Edgar dizia que não havia muito o que fazer em seu tempo livre naquela época e acabou se dedicando muito a este hobby. Os antigos moradores o taxaram de louco, devido ao interesse em pintar a terra vermelha, os troncos caídos e demais detalhes do cotidiano simples do início de Maringá. Segundo consta, quando faltavam telas, Edgar chegava a cortar seus próprios lençóis para pintar. O seu traçado tinha uma identidade própria e isso fez com que a Companhia Melhoramentos Norte do Paraná o convidasse para produzir peças publicitárias em um formato mais caricato que pudessem representar a região que estava sendo colonizada. Ao longo da carreira, Edgar Ostenro produziu muitas artes, inclusive para capas de revistas. Em 1960, ao sair da companhia e se naturalizar como brasileiro, Edgar iniciou os trabalhos na empresa fundada anos antes pelo pai, a Arcontec Construções Técnicas Limitada. Essa construtora elaborou mais de 5.000 projetos em todo o Brasil, desde encomendas para Ford, Volvo, Banestado, até mesmo a casa onde residia a família Ostenro, que ficava bem aqui, na Avenida São Paulo, em frente ao Parque do Ingá, onde hoje está instalada a loja de móveis Modulac e o restaurante Baco. Antes, aqui havia uma pequena casa de madeira. Próximo de onde estamos, na esquina com a rua Santa Maria, fica outro prédio que foi empreendido pela Arcontec. Trata-se de uma arquitetura bastante diferenciada para os imóveis dessa região. Aqui também ficava o ateliê de Edgar Ostenro. E comparem com essa residência que muitos nos perguntam sobre ela, que fica na rua Estácio de Sá, na Zona 2. Elas possuem um traçado muito similar, não é mesmo? Pois é, esse casarão também foi projetado por Edgar Ostenro, por meio da Arcontec. O projeto foi originalmente encomendado por Júlio Alberto Fugante, mas depois de pronta, a mansão foi adquirida por Alfredo Werner Niffler, então gerente da Companhia Melhoramentos Norte do Paraná. Hoje, ela é propriedade de um professor universitário aposentado, mas permanece fechada. O pai de Edgar, o arquiteto Werner Ostenro, que projetou o Ginásio Maringá, hoje Colégio Marista, e participou das obras da Catedral, faleceu em setembro de 1979, aos 83 anos. Na juventude, ele havia estudado em Davos, na Suíça, e em Berlim. Além do que já relatamos, Werner ainda serviu ao exército prussiano na Primeira Guerra Mundial e lutou na Iugoslávia, bem como em Verdun, na França. Edgar participou do livro sobre a cidade de Londrina, com mais de 150 quadros. Também lançou outro livro, Envelhecendo com Dignidade e Humor, em 2004, junto a Hugh Thomas, filho do gerente da então Companhia de Terras, Arthur Hugh Miller Thomas.
Em 2007, Edgar Ostenro publicou o livro Maringá, Passado e Futuro, onde conta a história da cidade por meio de textos, figuras e fotografias. O impresso ganhou uma edição ampliada pouco tempo depois. Ao longo da vida, Edgar pintou mais de 300 quadros, sendo que muitos retratam paisagens de Maringá, Londrina e o litoral catarinense, além de outros vários retratos de pioneiros de nossa região. Esse amplo acervo está preservado com a sua família. Edgar manteve seu vigor até os últimos dias de sua vida, vindo a falecer em 24 de outubro de 2020, aos 85 anos. Deixou a esposa Maria Aparecida Tranin e 2 filhos, Bernard von Ostenro e Eduard Erik von Ostenro. Você conhecia a história deste pioneiro? Quantos desafios enfrentados para chegar até Maringá, não é mesmo? Se gostou, curta, comente, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Toda semana, um novo resgate sobre o nosso passado. A história em tudo que vemos. Um abraço e até a próxima!